Bem, irmãos, a paz do Senhor, estou fazendo a segunda parte do vídeo, da mensagem sobre lembrar do pastor. Nós tomamos Hebreus 13, versículos 7 e 8, onde diz: lembrai dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais atentando para a sua maneira de viver. O verso 8 diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Lembrar dos pastores. Muitas vezes nós cobramos muito dos pastores, mas na necessidade mesmo nós não lembramos. Às vezes o pastor está passando necessidade e a igreja nem sabe o que ele está passando. Até porque muitas pessoas não buscam a revelação de Deus e não são bons observadores. Devemos, como cristãos, ser bons observadores. Observa o seu pastor, lembra dele nas necessidades, nas tribulações. Lembra que o pastor é homem como qualquer um outro homem, apenas com responsabilidade maior. Lembra que a esposa do pastor é uma mulher como qualquer outra mulher, sujeita às mesmas lutas, sujeita às mesmas paixões, sujeita aos mesmos erros que as outras têm. Olha, se todo mundo tem direito de errar com um acidente, por que não a mulher do pastor, o filho do pastor, ou mesmo o pastor? Não estou dizendo para ir com isso que deve acontecer, mas se acontece, devemos lembrar que o pastor é homem como qualquer outro homem, que a mulher do pastor é mulher como qualquer outra mulher, que os filhos do pastor são como qualquer filho de outra pessoa. Não tem condição de um pastor manter todas essas coisas sem cometer falta, porque somos homens, somos como mulher pastora também, são mulheres como qualquer outra mulher. Então lembra do pastor. Quando você for acusar porque o filho do pastor fez uma coisa, não acusa dizendo o filho do pastor fez isso. Fala: o irmão fulano, ele está cometeu uma falta, nós vamos orar por ele. O pastor cometeu uma falta, vamos orar por ele. A esposa do pastor, ela fez isso e isso, vamos orar por ela, vamos ajudar ela em nome de Jesus. Mas não acusando, porque acusador é o diabo e crente não é o filho do diabo, é filho de Deus. Agora, uma outra coisa que não lembramos do pastor é nas necessidades. Às vezes o pastor está passando por necessidade e nós cobramos muito dele ensinamento, a palavra, e consolação, oração. Muitos dos pastores oram às madrugadas, jejuam em favor da igreja. Mas quem está jejuando em favor do pastor? Você já parou para pensar quantas pessoas devem estar orando pelo pastor, jejuando em favor do pastor? Quantas pessoas estão socorrendo ele na hora que tem necessidade? Quantas pessoas lembram que o pastor também adoece? Pastor também sofre depressão, pastor também adoece, irmãos. É homem como qualquer outro homem, apenas com a responsabilidade maior porque foi chamado por Deus. Então, meu irmão, quando você pensar em acusar o seu pastor, lembra: o meu pastor é um homem como eu, apenas com uma responsabilidade maior. A palavra de Deus disse: vós que sois fortes, sabeis suportar a fraqueza dos fracos, levai a carga uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Vamos lembrar dos nossos pastores nas necessidades. Muitas vezes, no descanso, o pastor precisa de ter um dia de descanso. Muitas vezes o pastor da igreja não tem um dia para descansar. Se ele tirar, eu tive no ministério que a gente tirava segunda-feira para descansar. Mesmo ensinado na igreja que segunda-feira era o dia de descanso do pastor, tinha pessoas que acumulavam serviço e trabalho ao pastor. Na segunda-feira procurava o pastor para visitar fulano, procurava o pastor para orar por fulano. Eu não digo isso dizendo que num caso especial não chame o pastor. O pastor deve ter um dia de folga, porém, naquele dia, se for um caso especial, o pastor já deve ter explicado para a igreja que sendo um caso especial, um caso de enfermidade, um caso muito sério, que depende somente do pastor, só o pastor pode resolver, isto aí, tudo bem, é um caso especial. Mas deixa o pastor descansar um pouco, socorre o pastor nas suas necessidades. Às vezes o pastor não tem nem o alimento cotidiano
de acordo com as necessidades básicas. E nós ficamos cobrando dele tudo, mas não preocupamos e dizemos, não, o pastor já recebe da igreja 2 salários. O pastor recebe 1 salário da igreja, 2 salários. Olha, tem pastor que deixou o seu trabalho onde ele ganhava salário de encarregado, mestre de obra, engenheiro. Como eu, por exemplo, eu deixei de trabalhar. Quando eu deixei de trabalhar, eu era mestre de obra. E vou vir para uma igreja para receber um salário. Não estou reclamando, não. Eu aceitei com alegria. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos cuidar dos nossos pastores. Amém? Que Deus abençoe você e te dá entendimento. Nós vamos orar. Soberano Deus e Pai, abençoa esta pessoa em nome do Senhor Jesus. Que ela entenda a necessidade de te servir e cuidar do seu pastor. Amém e amém. Graça e paz, irmãos.